Tiago 3, de 1 a 12. Os irmãos acharam o texto? Amém? Antes de nós fazermos a leitura, nós vamos orar. Senhor, aqui está a sua palavra. E quando ela é aberta, quando ela é lida, quando ela é explanada, entendemos que é o Senhor que fala conosco. Te pedimos que mais uma vez, por graça e misericórdia, o Senhor nos ajude na transmissão dessa mensagem. E que ela nos fale, ó Deus, mais do que aos ouvidos, nos fale também ao coração. Para que ao final possamos entender e compreender os conteúdos da fé que precisamos novamente marcar no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Nos ajuda, nos orienta, nos dá direção, que o Espírito Santo de Deus possa carregar esta palavra aos nossos ouvidos e que ela desça para o coração. E no nosso coração, que possamos receber a semente da palavra como uma semente que brota e dá frutos para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oramos e pedimos a Tua ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Tiago capítulo 3, versículos de 1 a 12, nos diz assim o texto sagrado. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Essa é a palavra do Senhor. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, que é o texto que nós estaremos estudando. Como você já percebeu, hoje nós vamos tratar do tema língua. Fonte doce ou amargosa? Inicialmente, nós precisamos dizer, irmãos, que todos nós já conhecemos, todos nós já podemos verificar o poder terapêutico da palavra. A palavra de Deus tem poder de curar, e a gente sabe bem disso. Quantos de nós, quando a gente está enfrentando momentos de tristeza, momentos de dor, de angústia, quantos de nós, quando somos achatados pelas circunstâncias da vida, quantos de nós temos os nossos olhos marejados de lágrimas e alguém se aproxima e traz para nós uma palavra doce, traz para nós uma palavra que acalenta o coração, e essa palavra entra nos nossos ouvidos e desce para o coração, e isso é para nós um remédio divino. Quantos de nós, irmãos, somos curados por dentro quando um bom conselho nos é dado? Quantos de nós, irmãos, somos salvos de grandes tragédias quando nós somos abençoados, quando pessoas virtuosas
pessoas cheias do Espírito Santo de Deus vêm falar com a gente. E nesse momento que você ouve alguém que é dotado de graça, que é dotado de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, quantos de nós experimentamos o poder terapêutico da palavra através da vida das pessoas que nos cercam? Pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que conhecem o propósito de Deus. Mas por outro lado, infelizmente, nós temos também o efeito contrário. Todos nós somos testemunhas do mal que faz uma palavra dita na hora errada, com a intenção errada, no tom errado, em circunstâncias erradas. Quando nós ouvimos essas palavras destemperadas, elas produzem tantos estragos, tantas feridas, tantos traumas, tanta dor. Então deixa eu lhes dar um exemplo bíblico de palavras destruidoras. A Bíblia diz que Davi, ele foi ungido por Samuel no lugar de Saul para ser rei de Israel. E quando isso aconteceu, num determinado período, Davi passou a ser uma espécie de super-herói em Israel. Vocês conseguem compreender isso? Um homem é levantado por Deus e as pessoas olham para ele e tem Davi como um herói nacional. E aí Saul passou a ter inveja de Davi. Saul passou a ter ciúmes de Davi. E Saul começa a caçar Davi por todos os lugares da cidade. Saul começa a caçar Davi nos desertos, nas cavernas. Saul queria literalmente acabar com Davi. E numa dessas fugas de Davi, ele passa com o seu pequeno exército na cidade de Nobe. Guarde bem o nome dessa cidade, cidade de Nobe. E nessa cidade tinha 85 sacerdotes, que cuidavam das coisas do Senhor, cuidavam das causas do Senhor, e eles estavam ali em Israel para ser referencial de homens de Deus. E aí Davi está passando por essa cidade com os seus homens, e os seus homens, o seu pequeno exército, estava assim, com muita fome. E o que não era comum, isso que eu vou dizer agora não era comum, aconteceu. O sumo sacerdote se compadeceu de Davi e dos seus homens, e o sumo sacerdote deu pães para esses homens comerem, chamado pão da preposição. E esses pães eram apenas destinados para as pessoas que tinham a função sacerdotal. Pessoas comuns não podiam comer esse pão. Mas aconteceu que por uma exceção, o sacerdote abriu mão dos pães e os homens de Davi e Davi comeram. E diz a Bíblia que um homem chamado Doeg era um aliado de Saul. Esse Doeg maliciosamente, ele faz com que essa história chegue aos ouvidos de Saul toda errada. Ó, o pessoal está comendo pão da proposição aqui. Essa história chega toda enviesada, como se o sumo sacerdote estivesse traindo Saul e estivesse se unindo a Davi. As palavras de Doeg, elas chegam assim tão carregadas de veneno até Saul, ao ponto de Saul se encher de ódio. E o que esse homem faz? Saul, ele vai com seus homens para Nobe. Ele confronta o sacerdote explica, Saul não aceita, e Saul toma a decisão de matar os 85 sacerdotes de Nobe. Ele diz, eu vou matar, eu vou acabar com vocês. Quando Saul dá a ordem, os homens que eram guerreiros de Saul, eles dizem assim, a gente não vai executar isso, Saul. Não existe a menor possibilidade da gente fazer isso. O que Saul faz? Saul vai então e força agora o fofoqueiro chamado Doeg a pegar a espada e matar os 85 sacerdotes. Mais do que isso, as crianças de colo foram mortas também, foram assassinadas. E aí a pergunta é a seguinte, por que isso aconteceu? O que foi que aconteceu aqui? Aconteceu, irmãos, que um comentário malicioso, um comentário insensato e maledicente fez com que todos aqueles sacerdotes, fora outras pessoas que estavam ali, pudessem morrer ao fio da espada. Queridos irmãos, nós temos hoje um alerta da parte de Deus para os nossos corações.
E o alerta da parte de Deus é exatamente esse, sem rodeios, sem conversa, sendo exatamente, indo diretamente ao ponto, exatamente ao ponto, sendo literal. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso falar. A Bíblia Sagrada chega a dizer, em Provérbios capítulo 6, dos versículos de 16 a 19, que há 6 pecados que Deus odeia. Dentre esses 6 pecados que Deus odeia, 3 pecados estão relacionados à língua mentirosa, à falsa testemunha, e o último pecado relacionado à língua, a alma de Deus abomina. A alma de Deus abomina, é o pecado daquele que semeia contenda entre os irmãos. O que é isso? É um comentário malicioso. É uma maledicência, é uma fofoca, e isso traz um estrago irreparável para a vida das pessoas na maioria das vezes. É por isso que Tiago diz, no capítulo 1 da sua epístola, versículo de número 26, Tiago diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se você não guardar a sua língua, a sua fé é vã. Então vamos ao texto. Preste atenção e acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Tiago começa a se dirigir aos irmãos nesses termos. Versículo 1, capítulo 3. Começa a dizer o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Ou seja, a liderança é uma bênção. E se Deus chamou você para a liderança, meu irmão, minha irmã, não pule fora. Se Deus está te chamando para você ser um líder, não saia, não decline dessa responsabilidade. Mas não aspire os louros da liderança pensando que esse glamour vai tornar a sua vida melhor. Não vai, porque o nível de exigência a respeito do seu caráter, a respeito da sua vida, esse nível ele vai crescer exponencialmente a partir do momento que você se torna um líder. Por quê? Porque quanto mais se dá, mais se cobra. Quanto mais privilégios, mais responsabilidades. Acompanhe comigo o texto. Sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, quer exercer função de líder? Não tem problema. Só que as responsabilidades são maiores e a gente não pode fugir disso. Se a palavra de Deus. No verso 2 diz algo que me impressiona. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Só até aqui. Quantos tropeçam? Quantos tropeçam? Em quantas coisas? Muitas coisas. Todos tropeçam em muitas coisas. Mas pastor, eu acho que esse Tiago está exagerado demais. Você acha mesmo que o Tiago está sendo exagerado? Tem alguém aqui que não tropeça? Tem alguém aqui que não tropeça? Irmãos, nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós está fora do alcance dessa palavra. Todos nós, de alguma forma, estamos inseridos neste contexto de falíveis pecadores. Principalmente por causa das nossas palavras. Todos nós somos pó. Ninguém aqui está num pedestal. Ninguém aqui está de salto alto. Ninguém aqui está olhando de cima para baixo. Ninguém aqui é melhor que os outros. Todos nós, o texto diz, todos tropeçamos. E o que é o agravante aqui? Nós tropeçamos não são em poucas coisas, nós tropeçamos em muitas coisas. E se você e eu olharmos para as pessoas que estão à nossa volta, se a gente olhar, simplesmente olhar para as pessoas com algum tipo de preconceito, ou com algum tipo de altivez no coração, se eu e você olharmos para os outros com um olhar de desdém, nós, irmãos, já estamos com um sério problema. Basta olhar para uma pessoa diferente, de forma diferente, querendo trazer um julgamento diferente, e a gente já está encrencado, sob o ponto de vista bíblico. E vejam que Tiago, ele começa o assunto esvaziando a bola de todo mundo. É como se Tiago estivesse dizendo aqui, seguinte, baixa a tua bolinha aí. Ei.
Menos. Baixa a tua bolinha aqui, porque ninguém tem condição de ficar jogando pedras nos outros. A gente não pode ficar com pedras nas mãos, esperando apenas alguém falhar para a gente jogar pedra. Ninguém está em condições de acusar ninguém, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. E aí ele diz o seguinte: se é que existe alguém que não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então algumas coisas vão ficando cada vez mais claras. Se você tem domínio próprio no que diz respeito à sua fala, se você tem domínio próprio no que diz respeito à sua comunicação, à sua língua, então todo o seu corpo vai ter domínio. E a palavra dita, irmãos, é como flecha. Joga uma flecha e corre atrás para ver se você consegue alcançar ela. Uma vez que você jogou a flecha, não tem mais como você correr atrás para pegar, porque você não vai mais conseguir. Irmãos, tem gente que toca harpa, tem gente que lança flechas. Você lembra? É o caso aqui de Davi, é o caso de Saul. Saul lançava flechas. Davi, o que ele fazia? Ele tocava harpa. Então a gente precisa prestar atenção o que nós estamos falando, porque a palavra proferida, quando ela é dita, não dá mais para recolher. Irmãos, palavras mal ditas, palavras mal colocadas, alguém disse que é como você subir num penhasco com um saco cheio de penas, aí você jogou essas palavras, ou como se elas fossem penas, depois que você jogou lá do penhasco, por causa do vento, você não consegue mais pegar. Já era, não tem como pegar. Então vejam o seguinte, Tiago vai dizer assim: se você controla a sua língua, você é perfeito varão, você controla o seu corpo inteiro. E agora o Tiago vai exemplificar o seu ensino, e ele vai usar aqui 3 figuras de linguagem. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Primeiro, nos versículos 3 e 4, Tiago vai falar que a língua tem o poder de dirigir. Diga comigo, a língua tem o poder de dirigir. E ele usa 2 figuras, o freio e o leme. Isso aqui é para dirigir. Segundo, dos versos de 5 a 8, Tiago vai falar que a língua tem o poder de destruir. Diga assim, a língua tem o poder de destruir. E ele vai novamente usar 2 figuras de linguagem para destruir. Ele vai dizer do fogo e vai dizer do veneno. Terceiro, dos versos 9 a 12, Tiago vai falar que a língua tem o poder de deleitar. E mais uma vez ele usa 2 figuras de linguagem, a fonte e as árvores. Então, recapitulando aqui para a nossa fixação, a língua tem o poder de dirigir. A figura aqui de direção é freio e leme. Segundo, a língua tem o poder de destruir. Tiago usa a figura do fogo e do veneno. Terceiro, a língua tem o poder de deleitar. E aí Tiago vai usar a figura das fontes e das árvores. Então, em primeiro ponto aqui, vamos dirigir. Vamos ver aqui o que é a direção, o que é que Tiago está propondo para nós aqui. Quando você usa freio em cavalo, porque cavalo é um animal forte. Quem é do interior aqui, que já montou cavalo, sabe muito bem disso. Cavalo é um animal robusto, impetuoso. Se o cavalo ele não for domesticado, ele nunca vai ser útil. Por quê? Porque o cavalo ele vai usar toda a força dele para destruir e não para servir. O ímpeto dele vai destruir todas as coisas. Assim é a nossa vida se a língua não for domesticada. A língua precisa ser controlada pelo Espírito Santo. Ou nós estamos sob pena de nos tornarmos também seres impetuosos. E por que não dizer seres perigosos? A gente precisa aprender a domar a nossa língua. Agora vamos pensar aqui na outra ilustração sugerida pelo apóstolo Tiago. Pense comigo aqui num grande, num imponente navio. Um navio que vai singrando as águas. E esse navio ele é batido por rijos ventos. E esse grande navio ele é governado, diz o texto, por um pequeníssimo leme. E esse pequeníssimo leme, ele tem a capacidade de dar direção ao navio. Porque se ele não der direção ao navio, o navio vai se arrebentar nos rochedos, nos icebergs, ele vai se acabar. Então,
Para que não haja essas tragédias, os homens inventaram o leme para você desviar, para você mudar a trajetória do curso que você está indo. Então vejam o seguinte, o que Tiago está usando aqui? Ele está usando o seguinte, que haveria tragédias incalculáveis. Imagine um navio afundando, o tamanho do prejuízo. Quantas vidas morreriam porque bateu numa rocha, num iceberg? Assim é a língua. Quando você domina a sua língua, você domina o seu corpo todo. Quando você domina a sua língua, você é dirigido por caminhos de paz, por caminhos de regozijo. Quando você domina a sua língua, você encontra bem-aventurança. Significa que você é feliz. O maledicente não é feliz. O maledicente não é feliz. O Dr. Martin Luther King, ele se tornou a liderança dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, ele se tornou referência. Um homem que foi um ícone na libertação de pessoas, ele trabalhou para que os direitos civis nos Estados Unidos eles acontecessem. Então, ele fez isso, mas o Luther King ele sempre teve a compreensão de que quando ele estava nessa luta, haveria violência pela supremacia branca, os brancos iriam se opor a isso, então toda a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos não foi nada fácil. E o Dr. Martin Luther King, sabendo disso, com a sua palavra, com o seu discurso, ele saiu pelo país encorajando homens e mulheres a praticarem um movimento chamado movimento de não violência. O seu discurso era um discurso de paz. Ele dizia não à violência. Ele dizia assim, eu tenho um sonho de ver os filhos dessa nação não mais sendo julgados pela cor da sua pele, sendo julgados pela dignidade do seu caráter. E aí, em 4 de abril de 1968, Martin Luther King, pastor batista, ele foi assassinado em Memphis, no estado do Tennessee. Mas o seu corajoso discurso, até hoje, levanta a bandeira, que é o que prevalece nos dias de hoje, nos Estados Unidos e no mundo, é o discurso de paz. Então vejam que esse homem se levantou num discurso de paz, trazendo a reflexão das pessoas para a paz. Mas existe, e a gente sabe que sim, existe também um lado contrário. Quem de nós nunca assistiu aqui um filme do Hitler? O Menino do Pijama Listrado, Bastardos Inglórios, o Holocausto, a Lista de Schindler, Operação Valquíria. Pode assistir esses filmes, todos eles são muito bons. Principalmente do Quentin Tarantino, Bastardos Inglória. Um filmaço. A gente percebe nos filmes, no discurso de Adolf Hitler, que ele é um déspota. O Hitler, ele é assim, uma pessoa que reina com mão de ferro. Ou faz o que eu faço, ou senão você morre. Isso, ele tinha essa capacidade de ser rude, mas ao mesmo tempo, com o seu discurso, ele também tinha a capacidade de produzir os discursos mais eletrizantes da história, do seu tempo. Quando o homem falava, as pessoas paravam para ouvir. Quando ele discursava, as pessoas ficavam enfeitiçadas. E o que aconteceu? Aconteceu que multidões se levantaram pela sua fala, ao ponto de uma nação inteira dar apoio a uma guerra insana, que foi a Segunda Guerra Mundial. E nesse tenebroso episódio da história, irmãos, morreram 60 milhões de pessoas. Eu pergunto para vocês, o que estava por detrás disso? Eu mesmo respondo, o que estava por trás disso é que alguém, no caso Adolf Hitler, com o seu discurso, com a sua oratória, ele começou a despertar o ódio, começou a despertar a violência, começou a despertar um sentimento de morte em relação ao outro. Então percebam, queridos irmãos, que o alerta de Deus para a sua igreja é o seguinte: como um freio governa o cavalo, como o leme governa o navio, nós precisamos governar a nossa vida, nós precisamos controlar a nossa vida. A gente governa a nossa vida controlando a nossa língua, controlando aquilo que nós falamos. Porque um discurso maldito, um discurso inflamado, a gente sabe exatamente onde é que vai dar.
A gente sabe onde é que vai dar. Continuando agora, versículos de 5 a 8. A língua tem o poder de... Vamos ler aqui o texto. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, que contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Irmãos, eu acredito que todos nós aqui já tivemos a oportunidade de acompanhar nos noticiários grandes incêndios. Tanto aqui no nosso país, como também em outros lugares. A gente já viu. Os noticiários já mostraram para nós o que um incêndio de grandes proporções é capaz de fazer. Então, é o seguinte, às vezes o incêndio começa como? Uma pequena bituca de cigarro. Como é que começa um grande incêndio? Um pedacinho de vidro que vai esquentando, aquece o mato seco e pega fogo. Como é que um grande incêndio começa? Começa às vezes com um palito de fósforo, enfim. E aí o incêndio se alastra e provoca uma destruição gigantesca na fauna, na flora, vidas humanas se perdem. E quando o pessoal do corpo de bombeiros, eles chegam, eles se sentem impotentes diante daquela devastação. Eles falam assim, não dá para fazer mais nada. O que Tiago está mostrando aqui, irmãos? Tiago está mostrando o poder destruidor da língua em ação. O que é o poder malicioso da língua em ação? É um comentário malicioso, é uma fofoca, é uma maledicência, e essas palavras podem provocar um estrago numa proporção tão grande que a gente não consegue mensurar. Produz estrago na família, produz estrago na igreja, produz estrago na empresa onde as pessoas trabalham, produz estrago na vida social, enfim. E quantas pessoas nós conhecemos que são destruídas pelo poder da maledicência? Esse pecado, irmãos, é um pecado assim, tão grave como nós já vimos anteriormente, que é o pecado que a alma de Deus mais abomina. Qual é o pecado que a alma de Deus mais abomina? É o pecado de jogar irmão contra o outro irmão. Esse é o pecado que Deus abomina. Os 5 outros pecados a alma de Deus odeia. Esse daqui a alma de Deus abomina. E Tiago está dizendo que o pecado da língua, ele é devastador, como um veneno letal, ele é mortífero. Nós precisamos prestar mais atenção. Nós precisamos prestar muita atenção nas nossas palavras. Sabe que a gente precisa prestar atenção nas nossas rodinhas de comunicação? Quando se junta um grupinho aqui, outro grupinho ali, a gente precisa prestar atenção. Eu penso que todos nós estamos aptos a constatar quanto a língua pode ser destruidora. Então, quantas tragédias a gente vê por causa da maledicência? Quantos relacionamentos quebrados por causa da maledicência? Quantas igrejas doentes por causa da maledicência? E Tiago diz assim, a língua é indomável. O homem com a sua capacidade, ele consegue domar as aves dos céus. O homem consegue domar os peixes do mar. O homem consegue domar os animais da terra. Mas a Bíblia diz que nenhum homem consegue dominar a sua própria língua. Vejam, irmãos, Benjamin Franklin, um dos grandes estadistas da Revolução Americana, ele disse que a fera mais temível e mais perigosa é aquela que se esconde atrás da toca dos dentes. É a língua. E nós precisamos, irmãos, tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Mas vejam aqui que curioso. Olha, se a língua é indomável, nós precisamos discipliná-la.
significa colocar freio. Se ela é indomável, nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. Isso me faz lembrar de Sócrates, o grande pensador grego. Ele diz o seguinte: Sócrates, eu vou ensinar para vocês um teste para que a gente machuque menos as pessoas. E o nome do teste é o teste das 3 peneiras. Você pode ver isso aí, está em tudo quanto é lugar, todo mundo conhece isso. Como eu sou da filosofia, eu não podia deixar passar. Eu preciso ensinar para vocês o teste das 3 peneiras para aqueles que não sabem. A primeira peneira é a peneira da verdade. Sócrates diz assim: o que você vai me contar é verdade? Porque se não for verdade, não perde nem tempo. Passa isso aí, deixa para lá. É o teste da verdade. Ok? Se você só ouviu e você não tem certeza, deixa passar, deixa morrer. Deixa cair no esquecimento. Mas suponhamos que seja verdade. Suponhamos que seja verdade. Então agora a gente vai para a segunda peneira, que é a peneira da bondade. O que você vai me contar edifica o outro. Ajuda o outro. O que você vai me contar vai abençoar vidas. O que você vai me dizer vai trazer alegria para o coração de todo mundo. Primeira peneira. Verdade. Segunda peneira, bondade. Terceira peneira, se passou pela verdade, se passou pela bondade, então agora a gente vai para a terceira peneira, que é a peneira da necessidade. Convém contar o que você vai me contar? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Vai melhorar o mundo? Ainda que não melhore o mundo, mas vai melhorar aonde você vive, com as pessoas que você convive, vai melhorar isso? Então, se você conseguiu passar pelos testes da verdade, da bondade, da necessidade, então conta. Se passou por essas 3 peneiras, então nós vamos nos beneficiar. Tanto eu, que você está contando para mim, você vai se beneficiar e o seu irmão vai se beneficiar. E aí você vai e conta. Porque se não for assim, vai ser maledicência, vai envenenar o ambiente, vai fomentar a discórdia entre os irmãos. E queridos, nós precisamos aprender o seguinte: a gente, enquanto filhos de Deus, a gente precisa ser estação terminal. Estação terminal de toda palavra maldita que dizem a respeito dos nossos irmãos. A gente é estação terminal, tem que morrer aqui. Todo comentário infeliz a respeito de alguém tem que morrer aqui, tem que morrer comigo. Eu não vou espalhar esse negócio. Não sou eu que vou espalhar esse negócio. E Tiago vai dizer mais. Versículos de 9 a 12. Ele diz que a língua é incoerente. Incoerente. Aí ele diz assim: pode da mesma língua sair palavras de bênção e palavras de maldição? A mesma língua que adora. Nós cantamos tão bonito aqui, quebrantado. Né? Os caras tocaram de maneira espetacular. A gente cantou, louvou a Deus, se alegrou, está com o coração alegre, com a alma leve. Nós cantamos a Deus louvores tão bonitos, dedicamos a Deus o nosso louvor. Daqui a pouco fala mal do irmão que foi criado imagem e semelhança de Deus. Que negócio incoerente é um troço desse, irmãos. Que incoerência é essa? Acabei de cantar na igreja e agora estou falando mal do irmão. E aí Tiago diz assim: será que pode sair água salgada e água doce da mesma fonte? Será que da nossa boca podem sair coisas que edificam e ao mesmo tempo coisas que destroem? Ele vai além: será que uma videira pode produzir azeitonas? Assim como essas coisas não podem acontecer, é totalmente incoerente. Então é incoerente também que os crentes louvem a Deus aqui na igreja, em qualquer das plataformas, tanto aqui como aí embaixo. É incoerente a gente cantar e daqui a pouco a gente está falando mal do próximo. É incoerente. Por quê? Porque não dá para sair da mesma fonte água doce e água salobra. Não dá. Ou eu abençoo, ou eu amaldiçoo.
Tiago vai concluir sobre a língua. Primeiro, a língua tem o poder de dirigir como freio e como leme. Segundo, a língua tem o poder de destruir como fogo e como veneno. Terceiro, Tiago termina a sua fala dizendo que a língua tem o poder de deleitar. Diga comigo, deleitar. E agora dá glória a Deus. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus mais forte. Deleitar. Deleitar. Toda vez que eu falo essa palavra, eu lembro do pastor Ezequiel Henrique dos Santos, pastor Kinner. Ele fala que deleitar é comer um pudim de leite. Não é bem isso, mas dá para a gente entender. Deleitar. Diz a Bíblia que deleitar é como uma fonte, versículo de número 11. É como uma árvore frutífera, versículo de número 12. Então o que é uma fonte? O que é uma fonte? Fonte é um lugar que é um oásis para as pessoas que chegam cansadas, para as pessoas que chegam sedentas. É na fonte que as pessoas encontram refrigério. Então você pode ser um pacificador, você pode ser um encorajador, você pode ser um intercessor. Uma pessoa chega para você e ela é um instrumento de bondade no falar. Isso é um deleite para a nossa alma. É um deleite para a nossa alma, para o nosso coração. Pense, por exemplo, no contexto em que essa carta foi escrita. A carta de Tiago foi escrita na Palestina, lugar árido, lugar de sol causticante. Então vejam o seguinte, ela foi escrita num lugar árido, num deserto, mas essa carta que foi escrita lá num lugar que é deserto, hoje ela é fonte de refrigério para nós. Hoje essa palavra ela é uma palavra de esperança para a nossa vida. Hoje ela está servindo de alerta aqui para irrigar a nossa alma e o nosso coração, e a gente entender que com a nossa língua a gente pode maldizer e a gente pode bendizer. E eu prefiro bendizer. Eu tenho que bendizer, porque eu sou filho de Deus. Eu preciso bendizer, porque Deus está me cobrando isso. Ao invés de eu falar mal das pessoas, eu preciso ser parceiro em abençoar essas pessoas. Ser parceiro de Deus. Sabe quando você abençoa, você é parceiro de Deus. É assim que deve ser. Então, a fonte é um lugar que traz esperança para o sedento, para o que está cansado, para aquele que está em sofrimento. Agora a árvore, o que a árvore faz? A árvore traz frutos que alimentam. Mas você percebeu que Deus foi tão obsequioso, Deus foi tão amoroso conosco, que todo fruto tem o seu sabor. A manga tem um sabor, a uva tem outro sabor, a laranja tem outro sabor, a banana tem outro sabor. Então vejam o seguinte, tudo isso foi para o nosso deleite. E a língua não pode ser diferente. A língua tem que ser uma fonte de vida. É como uma árvore frutífera, fonte de vida para alimentar as pessoas, para dar prazer. Para que quando você conversar com alguém, você seja uma pessoa que seja uma edificadora, um edificador. Então é isso que a gente precisa ser. Nós precisamos ser cristãos que tenham deleite para a nossa vida e para a vida daqueles que se aproximarem de nós, porque muitas vezes eles estão abatidos pelos reveses da vida. Então nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos privilegiados. Nós podemos usar a nossa língua para a glória de Deus. Nós podemos e devemos usar a nossa língua para abençoar pessoas, para encorajar pessoas, para animar aqueles que estão abatidos, para levantar os que estão prostrados e consolar os que estão tristes. E a minha oração e o meu trabalho, sabe qual é? A minha oração é para que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe para esse fim. Você pode, em todo tempo e em todo momento, ser um instrumento de bênçãos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos te pedir que através do teu Espírito, o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor trabalhe dentro de nós, para que nós possamos, ó Deus, prestar atenção naquilo que estamos falando. Que nós possamos, ó Pai, entender exatamente, ó Pai, que as nossas palavras têm poder de vida
e também tem poder de morte. Nos ensina que em todas as situações, quer sejam, ó Deus, nas situações espirituais, quer sejam, Senhor, nas situações sociais, que nós usemos a nossa palavra para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Ó Deus, faz isso, trabalha em nós e que sejamos agentes do bem, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Nós vamos neste momento ficar em pé, queridos irmãos, e vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor, e a gente vai encerrar o culto assim, cantando, louvando a Deus, amém? Pai Santo, nós queremos apresentar a Tua igreja. Se há entre nós alguém doente, se há entre nós alguém enfrentando lutas e dificuldades das mais diversas, eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, nós não temos o poder, muitas vezes, de ajudar, porque somos limitados, somos humanos, somos falhos pecadores, mas nós temos, ó Pai, a capacidade de orar, e sabemos que o Senhor ouve, e o Senhor responde às nossas orações. E nós te pedimos, ó Pai, que através da oração da Tua igreja, através da intercessão deste povo que aqui está, o Senhor possa visitar vidas que estão doentes, que estão tristes, que estão enfrentando dificuldades, ó Pai, neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, trabalha, Senhor, na vida e na família dos Teus servos, das Tuas servas. Senhor, coloca, ó Pai, pessoas estratégicas para que o Teu povo seja abençoado, para que o Teu povo, Senhor, seja visitado, que em nome de Jesus, ó Deus, tudo aconteça para a glória, a honra e louvor do Teu nome, da vida dos Teus servos.